Pronto, começou aqui a gravação da aula. Então, como falei, o assunto aí que a gente vai acompanhando no livro está na página 116. Na página 116, vocês vão topar aí com o capítulo 7, né? E tem o título Princípios da Óptica Geométrica. Para essa aula aqui, eu já tinha preparado um slide, e aí eu vou estar apresentando um slide para vocês, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é a óptica geométrica, do que se trata, essas coisas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas aí, podem estar perguntando, tá bom? Pronto, aí. Eu acho que todo mundo está vendo aí o slide já aparecendo na tela de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui nossa aula, ó, nós temos óptica geométrica. Então, é o princípios da óptica geométrica. Primeiro, vamos começar aqui com uma definição, tá? Uma definição breve de óptica geométrica. Então, temos aí, ó, o segmento da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos é a óptica. A palavra óptica vem do grego óptique e significa relativo à visão. Na antiguidade clássica, filósofos gregos como Platão, lá em 428 ou a 427 até 347 a.C., e Aristóteles já se perguntavam o que é a luz e por que vemos um objeto. Nessa época, por exemplo, acreditava-se que os olhos emitiam partículas que tornavam visíveis os objetos. Hoje se sabe que só conseguimos enxergar objetos se a luz for refletida ou emitida por eles. Então, olha só o que acontecia, pessoal. Antigamente, quando não tinha esse estudo já evoluído aí da óptica geométrica, as pessoas acreditavam que nós só podemos enxergar alguma coisa porque luz saía dos nossos olhos e essa luz emitia ali sobre o objeto e você conseguia enxergar aquele objeto. Essa aí era a explicação de como podemos enxergar as coisas, tá? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Nossos olhos não emitem luz nenhuma, tá? Se fosse isso, aqui a gente não ia precisar de farol para enxergar no escuro, né? Não ia precisar de uma lâmpada para enxergar no escuro. Então, esse tipo de coisa aí não é possível. Então, assim, ó, nesse primeiro momento, a gente percebe que o estudo da óptica é um estudo que ele vem sendo feito, ó, há muito tempo atrás, é um estudo muito antigo. E quem contribuiu para o estudo da óptica foram várias pessoas, foram vários filósofos, pesquisadores, físicos que fizeram suas contribuições para esse estudo aqui da óptica geométrica, tá bom? Então nós temos aí, ó, a óptica, ela divide-se em óptica física, tá? A óptica física, ela estuda a natureza e as propriedades da luz, assim como o seu comportamento ao interagir com objetos ou consigo mesmo, tá? Ou seja, a óptica geométrica, ela vai estar estudando ali praticamente assim a natureza da luz, como é que a luz é originada, tá? Então, vai entender o que é realmente a luz, entender a sua origem, como ela é criada, né? Assim dizendo, como é que ela pode interagir com outras coisas, interagir com os objetos. E a outra parte aqui é a óptica geométrica. Essa óptica geométrica aqui, ela já é uma óptica que ela vai estudar as consequências de sua propagação. Olha só, óptica geométrica em que são vistos os fenômenos luminosos através da geometria, sem se importar com o caráter inato da luz. Ou seja, ó, óptica física vai estudar a natureza da luz. Quando fala natureza, querendo saber a origem dela, querendo saber a sua interação com outros objetos e com ela mesma. E quando é falado em óptica geométrica, a gente vai estudar apenas as suas consequências, tá? Vai entender como é que vai entender como é que é gerado algumas coisas, como sombra, né? Vamos entender o que é sombra, vamos entender o comportamento da luz em certos meios. Então, é isso aqui que vai ser estudado na óptica geométrica. Dúvida até aí, pessoal? Se tiver dúvida, pode perguntar, viu, pessoal? Pode ligar o microfone.
uma das turmas mais tímidas que tem aqui é o segundo ano. Segunda série, o pessoal é bem calado. Então, o próximo aqui, pessoal, é a luz. A luz, ela é o objeto de estudo da óptica, tá? Como é que a gente vai estudar óptica se não estuda a luz? Não tem como, tá? Então, a óptica é o objeto de estudo. Aliás, a luz é o objeto de estudo da óptica, tá? Então, nós precisamos saber o que é luz. E aqui a definição da luz, ó. Luz é uma fração do espectro eletromagnético que impressiona os olhos. Olha só que frase bonita, ó. Luz é uma fração do espectro eletromagnético que impressiona os olhos. Quando falamos em fração do espectro eletromagnético, tá? Aí você tem que entender que a luz, ela é uma onda eletromagnética. Eu acho que você já deve ter visto falar nessa palavra em algum lugar, tá? Então a onda é uma onda eletromagnética. Alguém pode me dizer um outro exemplo de onda eletromagnética aqui? Pode escrever aí no chat, pode falar no microfone. Sinal de internet, Wi-Fi. Isso. A Wi-Fi, né? Wi-Fi é um tipo ali de onda eletromagnética. Então, eu posso falar do Wi-Fi, posso falar dessa onda eletromagnética que o seu aparelho de TV recebe para poder emitir as imagens, sinal de rádio, tá? Todos esses aí são ondas eletromagnéticas. Porém, vocês conseguem enxergar a onda eletromagnética que chega lá na sua TV, que chega no seu rádio, que chega no seu celular? Você consegue enxergar ela? Conseguem ver essa onda? E aí? Tem alguém que tem esses poderes aí especiais? Eu não tenho, não. Não. Não, né? Pois é, eu também não. Mas voltando aqui, a onda eletromagnética a gente não enxerga, tá? Porém, quando eu falo assim, a gente não enxerga, eu posso me limitar à questão da luz. A luz é um tipo, é um comprimento de onda que a gente pode enxergar ela, tá? A luz a gente enxerga, a gente consegue enxergar ela. Mas os outros comprimentos de onda a gente não enxerga, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma imagem. Essa imagem aqui, pessoal, ela representa o comprimento de onda, tá? Comprimento de onda eletromagnética. Deixa eu ampliar aqui essa imagem para vocês. Pronto, eu acho que ficou bem melhor para vocês agora, né? Então, olha só. Vamos supor que essa ondinha aqui, ó, que está desenhada aqui em cima, seja a representação da onda eletromagnética. Observe o seguinte, que nessa parte inicial aqui, que eu estou apontando, vocês estão vendo apontando aqui? Aparecendo a seta para vocês? Sim, tá aparecendo para mim. Certo, muito bem. Isso é bom. Então aqui, ó, aqui nessa parte inicial, onde a onda está bem fechadinha, a gente diz que o comprimento de onda, vocês vão entender isso aí mais tarde, tá? Não precisa se preocupar por enquanto. Mas o comprimento de onda, ele é pequeno. Então aqui a frequência que ele se repete é grande, tá? Repetindo muito mesmo. E aí o que acontece? Chega um momento aqui, ó, que essa repetição ela vai diminuindo, ó. As ondinhas vão diminuindo a repetição delas e vão ficando o quê? Vão ficando mais espaçadas. Esse espaço que tem entre uma onda e outra, a gente chama de comprimento de onda, tá? Que é a distância aí entre uma crista, né, que é a parte mais alta da onda, até a outra parte mais alta, a gente chama de comprimento de onda. Mas como eu falei, a gente vai entender isso aqui melhor quando a gente estudar ondas, tá? Então o que acontece? Essa onda aqui, ó, que tem uma frequência bem alta, que ela é bem fechadinha, ela está dentro aqui dos raios gamas. À medida que a frequência vai diminuindo, a gente entra nos raios X e aumentando um pouco mais o comprimento de onda, ou seja, diminuindo a frequência, nós temos aqui os raios UV, que é os raios ultravioletas. E entre o raio ultravioleta, aqui tem outro aqui que é o raio infravermelho. Raio ultravioleta e infravermelho nós não enxergamos, assim como não conseguimos enxergar raio-x, nem raios gamas, nem micro-ondas não enxergamos, ondas de rádio não enxergamos. Porém, entre o raio UV e o infravermelho tem uma pequena parcelazinha desse comprimento de onda que nós conseguimos enxergar. E essa aqui vai ser chamada de luz visível. A luz visível, ela pega aqui, ó, desde o violeta, vai passando aqui pelo um azul. Aí essa aqui, ó, que é mais clarinho, é o azul ciano, né? Um verde, um amarelo, uma cor laranja e aí passando para o vermelho, tá? Observa outra situação
que o vermelho está do lado direito. O vermelho estando do lado direito significa aqui que o comprimento de onda dele é maior. Então, o comprimento de onda da cor vermelha é maior. E a cor roxa, a cor lilás, o comprimento de onda é menor, tá? Então, isso aqui é importante a gente saber quem tem um comprimento de onda maior e quem tem um comprimento de onda menor para entender o comportamento da luz em algumas situações, tá? Logo, logo a gente vai entender que tipo de comportamento é esse. Mas eu já vou deixar claro aqui para vocês terem uma ideia de que esse comprimento de onda aqui, ó, que tem das cores, ele acaba refletindo num negócio que a gente vê todo dia, que é o céu. A gente vai entender por que que o céu é azul. A pergunta que não quer calar, a pergunta que todo ano aparece. Por que que o céu é azul? Tá bom? Então, vamos entender isso aqui depois. Vamos passar para frente. Então, já que a gente entendeu que a luz é um comprimento de onda, e esse comprimento de onda ela é uma fração bem pequena mesmo. A gente vai entre a variedade, né, de comprimento de ondas que existem, a gente consegue enxergar apenas uma pequena parcela. Tão pequena mesmo que ela tem apenas essa variedade de cores, tá? Então é o seguinte, a luz, nós podemos interpretar ela como sendo dados por raios de luz. Mas o que seria um raio de luz? Um raio de luz, pessoal, é a representação geométrica linear da trajetória da luz com a indicação direta do sentido e da sua propagação. Traduzindo para vocês, pessoal, raio de luz é uma seta que vai apontando para algum lugar. Ó. Digamos que aqui tem uma fonte de luz e a fonte de luz vai emitir vários raios de luz para todas as direções e um deles está indo para cá, ó, com essa direção e com esse sentido. Então, isso aqui vai ser um raio de luz. É um segmento orientado de reta que ele tem uma direção e um sentido. Agora, quando eu pego e junto vários raios de luz, eu tenho algo chamado de feixe de luz. Então, o feixe de luz é um conjunto de raios de luz, que esse conjunto de raios de luz, eles estão saindo da mesma fonte. Agora, detalhe, pessoal. Esse conjunto de feixes de luz, ele pode ser da seguinte forma. Ele pode ser um feixe de luz paralelo. Observa aqui, ó, todos os raios de luz eles estão paralelos entre si. Então, eu tenho um feixe de luz paralelo. O feixe de luz ele pode ser um feixe de luz convergente, quando eles estão indo para um único ponto, ó, eles estão convergindo para um único ponto. E nós temos também um feixe de luz que pode ser divergente, quando eles saem de um ponto e vão para várias direções diferentes. Então, isso aqui é um feixe de luz divergente. Tá? Então, feixe de luz pode ser paralelo, convergente e divergente. Coisa bem simples mesmo. Então, seguindo aí, ó, fonte de luz. Como eu falei, a luz ela pode sair de um ponto e divergir, ou então ela pode vir de vários pontos e convergir para um único ponto. Para que isso aconteça, é necessário que tenha uma fonte de luz propícia para isso, tá? E existem aí alguns tipos de fontes de luz. Nós temos aqui, ó, a fonte de luz primária ou corpo luminoso. Essa fonte de luz primária, pessoal, é toda fonte de luz onde ela emite luz própria. Então, tudo que tem luz própria é uma fonte de luz primária. Eu quero saber de vocês aqui agora, o que eu posso citar como fonte de luz primária? Vocês podem falar aí para mim, liga o microfone, ou então O sol? digita no chat aí. O quê? O sol? O sol é uma fonte de luz primária, muito bem. Algum outro exemplo? Outra pessoa aí? Ninguém mais tem exemplos? Ixi. Então vamos lá, pessoal. Lâmpada. A lâmpada, né? Mas como é que tá essa lâmpada, Gleicivânia? A lâmpada, ela tá acesa, tá apagada? Tá Como é que tá? é acesa, a lâmpada incandescente. Ah, muito bem. Então a gente tem que saber como é que a lâmpada tem que estar, tá? Porque assim, se eu falar uma lâmpada, eu poderia pegar uma lâmpada aqui e mostrar para vocês. Mas se a lâmpada não estiver acesa, não estiver funcionando, então ela não é corpo luminoso. Ela só vai ser corpo luminoso quando ela estiver acesa, tá? Da mesma forma, eu poderia falar assim, uma vela. Uma vela é um corpo luminoso.
Opa! Vela, ela só pode ser um corpo luminoso se ela estiver acesa. Se ela não estiver acesa, ela vai ser um corpo iluminado. Então aqui, ó, eu posso botar aqui como exemplo, ó, uma chama, uma estrela, uma lâmpada. A lâmpada tem que estar acesa, é claro, tá bom? Então isso aqui tudo vai ser a fonte de luz primária. E o outro, ó, fonte de luz secundária. A fonte de luz secundária, ou então chamado de corpo iluminado, é toda fonte de luz que não tem luz própria, tá? Não tem luz própria. Então, eu posso citar o que como exemplo? Uma fonte de luz que não tem luz própria, uma fonte de luz secundária. A Lua, Lua, os o que mais? planetas, Planetas, isso, planeta também. a carteira. Carteira, né? Nossa, ó, praticamente quase tudo, né? Nós mesmo, tá? Nós não somos corpo luminoso. Eu não emito luz, tá? Eu não saí lá do crepúsculo para estar emitindo luz, né? Então, tudo que vai receber luz ali é um corpo iluminado, tá? Então, tá aqui, ó. Exemplo aqui, uma bola. Você só enxerga uma bola porque ela vai receber luz. Aqui tem uma motoneta. Aqui, ó, uma paisagem aí, uma estrada junto com uma vegetação lateral. Então, tudo que vai poder ser visto nessa situação aqui é uma situação onde são corpos iluminados, tá? Deixa eu ver aqui o que tem no chat. O Júlio César está dizendo que tinha visto algo que os fótons só se tornam cores ou luz quando as ondas estão em 350 a 750 nanômetros. É isso mesmo, Júlio, é por aí mesmo, tá? O comprimento de onda dele, esse aqui é o comprimento de onda, tá? 750 e 350 é o comprimento de onda. Então, essa aí é a faixa para que aquela onda eletromagnética ela seja possível ser vista, né, ser enxergada. Então, seguindo aí, ó. Fontes pontuais e fonte extensa. A fonte de luz, além de ela ser primária ou secundária, né, trabalhando apenas com a fonte primária, a que emite luz. A fonte primária que emite luz, ela pode ser classificada em fonte pontual ou fonte extensa. Uma fonte pontual, pessoal, é uma fonte em que ela não é considerada o seu tamanho, a sua dimensão. Ela é apenas um pontinho de luz que vai emitir luz para todas as direções, tá? Então, isso aqui é uma fonte pontual ou fonte pontiforme de luz, tá? Onde o tamanho é desprezível. Então, fonte pontual vai ser isso aí. O tamanho não me importa. Agora, uma fonte extensa, o tamanho já vai importar. O tamanho já vai influenciar na nossa análise, tá? Vai acabar interferindo na análise para certas situações. Então, nessa situação aí nós temos uma fonte extensa quando o tamanho importa na análise, tá bom? Seguindo aqui, ó. Pessoal, eu estou seguindo o conteúdo, tá? Mas, como eu falei, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, tá? Pode perguntar para que vocês não se percam no material, tá bom? Então, vamos lá. Meios ópticos. O que seria esse meio óptico? Pessoal, o meio óptico é o meio pelo qual onde a luz ela vai acabar se propagando, tá? Então, todo meio onde a luz ela acaba se propagando, a luz ela interage com aquele meio, ali é um meio óptico. Existem 3 tipos de meio óptico. Nós temos um meio transparente, temos o meio aqui, ó, translúcido e temos o meio opaco. O que é o meio transparente? Esse meio transparente é onde a luz ela se propaga sem sofrer nenhum tipo de interferência. Que objeto é esse aqui que está aparecendo na imagem? Alguém pode me informar? Uma vela. Olha, se conseguir enxergar isso aqui, é porque a luz está conseguindo se propagar sem nenhum tipo de interferência. Mas na frente desse pratinho com a vela em cima dele, tem alguma coisa que está na frente. É só que você não vai ver porque ele é transparente. Agora, um meio translúcido, olha, agora você consegue enxergar que tem alguma coisa aqui na frente. Nós temos aqui, ó, um vidro que é translúcido.
A luz, ela passa, sim, a luz atravessa esse vidro, porém ela atravessa com dificuldade. E aí, nessa travessia com dificuldade, você vai enxergar a imagem meio distorcida, meio borrada, como está aqui, tá? Então, esse aqui é um tipo de meio translúcido. E o meio opaco? Opaco é quando a luz ela não consegue atravessar o meio, não consegue atravessar aquele obstáculo. A vela continua atrás, ou não. Eu não sei, não estou vendo, tá? Porque tem um negócio aqui na frente. Mas se não fosse isso aqui, eu poderia saber se ela está lá ou não está. Então a luz ela não consegue atravessar esse meio, sendo aí um meio opaco. Então, meio transparente, a luz atravessa com toda facilidade. O translúcido, a luz atravessa com dificuldades. E o opaco, ela não passa, ela vai ficar ali mesmo. Seguindo, fenômenos ópticos. Os fenômenos ópticos, eles podem ser divididos em reflexão, tá? A luz ela pode sofrer uma reflexão, sofrer uma refração e sofrer absorção, tá? A reflexão, eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui, tá? Mas tem 2 capítulos pela frente só para falar de reflexão. Então, se preparem que tem bastante coisa para falar aqui de reflexão. A refração vai ter 2 capítulos bem grandes aí pela frente para falar só de refração. E a absorção, a gente não vai mexer com a absorção assim, né, no geral, tá? A gente vai entender um pouquinho como é que ele funciona aqui nessa aula, porém nós não vamos focar em absorção, tá? A absorção vai ser algo assim que vai ser estudado somente com um estudo um pouquinho mais avançado da física em óptica geométrica, tá? No caso vai ser da óptica física, que vai ser estudada a absorção. Então, ali, ó, a reflexão da luz. Primeiro, a reflexão da luz é o retorno de um feixe de luz ao próprio meio de origem após incidir sobre uma interface que o separa do outro meio. Ou seja, a luz atingiu um obstáculo e ele acaba voltando, tá? Voltando para o mesmo meio. Então, isso aí vai ser a reflexão. Ó, um exemplo aqui, ó, um espelho. E aqui tem uma ponteira aqui de laser. Ó. Aí, liga ele, o laser vai, atinge o espelho, é refletido. Observe que a luz está saindo aqui ó, do ar, né? Querendo dizer que a parte de cima é o ar. E ele atinge o espelho e volta para o ar. Então, ele atingiu o meio e voltou para o mesmo meio onde ele acabou saindo, tá? Essa reflexão, ela pode acontecer de 2 maneiras, tá? Nós temos aqui a primeira maneira que está sendo destacada aqui, que é a reflexão regular. Essa reflexão regular é a reflexão onde um feixe de luz, tá? Eu poderia colocar aqui que um feixe de luz, quando incide paralelo nesse espelho, esse feixe de luz vai refletir paralelo. Então, isso aí é uma reflexão regular, tá bom? Se os raios de luz incidem paralelo, quando eles refletir, eles vão refletir paralelo. Isso acontece em reflexão regular, geralmente em espelhos planos, tá? Alguma coisa plana que cause essa reflexão regular. O outro aqui ó, é a reflexão difusa. A reflexão difusa já é o contrário. Quando a luz, eu coloco um feixe de luz que incide paralelo na superfície, no momento que ele for refletir, ele não vai refletir com um padrão de simetria, não. Ele vai refletir difusamente. Aqui repara que tem um desvio, porém não vai ter somente esse desvio, né? A luz ela vai em várias direções aqui também. Então, isso aqui vai ser uma reflexão difusa. O próximo aqui do fenômeno óptico, pessoal, é a refração regular. Como eu falei, a refração vai ter 2 capítulos aí pela frente para a gente falar. Tem um capítulo só de refração e vai ter um capítulo onde vai falar sobre lentes. E na lente vai também estar abordando a refração. A refração regular, pessoal, é uma refração onde a luz ela vai estar passando ali de um meio e indo para outro meio, tá? Então, aqui, ó. Quando é uma refração regular, se eu colocar um feixe de luz incidindo numa superfície, esse feixe de luz ele vai refratar de maneira regular, continuando paralelo, tá? Quando eu falo em refratar, pessoal, é isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 raios de luz, ambos paralelos, desse lado direito, e eles estão aqui no meio. Vamos dizer que isso aqui, por exemplo, uma situação meio doida aqui, tá? Vamos dizer que isso aqui é água, e do outro lado nós temos óleo, por exemplo, tá?
Quando esse raio de luz aqui, ó, paralelo, atingiu aqui a separação entre a água e o óleo, observa que a luz ela saiu da água e foi para o óleo. Então, nessa situação aqui, ela sofreu uma refração. Observa que ele tem até um desvio, sofreu até um pequeno desvio aqui, tá? Então, a refração sempre acontece quando alguma coisa sai de um meio e passa para o outro. Nesse caso, é refração luminosa. Então, a luz está saindo de um meio e passando para o outro, tá? Então, isso aqui que é refração. A passagem da luz de um meio para o outro. E aqui, ó, a refração ela ocorreu aqui de maneira regular, tá? Os raios incidiram paralelos e acabaram refratando paralelos. O outro aqui, ó, absorção. A absorção, pessoal, como eu falei, não tem muita coisa que fala sobre a absorção, não. Mas a absorção é quando a luz ela incide sobre uma superfície e essa luz ela não reflete, tá? Olha aqui, ó. Temos aqui um feixe de luz atingindo aqui uma superfície e a luz ela não refletiu e também não refratou. Ou seja, a luz ela foi absorvida pelaquela separação. E como ela foi absorvida, então, aqui sofreu um fenômeno chamado de absorção. Certo? Agora vamos ver se vocês entenderam. Falei aqui para vocês da reflexão, falei da refração e da absorção. Eu quero que vocês me dêem um exemplo aí, pessoal, da ocorrência da absorção. Onde é que eu posso observar a absorção de luz? E aí, quem é que pode citar um exemplo aí da absorção? Usar uma roupa preta num dia, sei lá, bem claro. Geralmente quem tá de roupa preta sente mais calor de quem tá com roupas mais claras. Não sei se é bom exemplo. Muito bem, Matheus. Muito bem. Bem observado, tá? Aí isso aí já remete também a um outro tópico que é bom falar sobre a questão das cores e a luz, né? Entender a interação entre cor e luz. O Marcos está falando um corpo vermelho. Um corpo vermelho como assim, Marcos? Deixa eu entender seu ponto de vista. O que um corpo vermelho tem a ver com absorção? Quem quiser falar aí, pessoal, pode ligar o microfone, viu? Não tenham vergonha, não. Atmosfera? Como assim, Jefferson? Explica aí a questão da absorção na atmosfera. Eu vou dar ponto extra aqui pro Matheus. O Matheusão aí tem coragem de falar. Tá falando aí. Eu gosto disso. Os outros aqui estão meio tímidos. Tem que perder essa timidez, pessoal. Tem que perder essa timidez. Júlio tá falando fotossíntese. Certo, fotossíntese. Fotossíntese, sim, acontece a absorção, né? A absorção das plantas. Mas assim, Júlio. No caso, a luz, quando ela incide numa folha, você só consegue enxergar aquela folha porque a luz está sendo refletida, tá? Agora, eu quero que tu me explique aqui onde é que tem a absorção aí, nesse caso. Onde foi que aconteceu essa absorção? Já que a luz é refletida, tem alguma coisa que não bateu. Certo, Jefferson está explicando que a atmosfera, por ser rica em gases, a frequência mais baixa de luz. Certo. Então vamos lá, entenda aqui. A absorção, pessoal, como o Matheus citou aqui um exemplo, tá? Uma roupa de cor preta, ela absorve mais luz. Aquela luz que incide naquela cor preta, ela não é refletida tanto assim, ela acaba sendo absorvida. E uma prova disso é de quando você, por exemplo, coloca no varal para estender roupas coloridas. Aquelas roupas mais escuras são as que vão enxugar primeiro. Por quê? Porque elas absorvem mais calor, elas absorvem mais luz. Enquanto aquelas roupas mais claras, elas vão demorar um pouquinho mais de tempo, porque elas refletem boa parte daquela luz que elas estão recebendo, tá? Então, isso aí é um exemplo da absorção. O Jefferson citou aí a questão da atmosfera. E aí a resposta é sim. Sim, a atmosfera ela absorve um pouquinho de luz, porém a atmosfera ela vai refletir boa parte dela, dos raios solares. A atmosfera ela vai refratar a luz. E olha só, pessoal, o que eu estou falando. A atmosfera ela vai refratar a luz. Quando a gente vê em refração, você vai ver que essa refração ela vai ocasionar algumas ilusões de óptica que a gente sofre sem nem saber, tá? E o Júlio falou na fotossíntese, tá? Pessoal, a questão da luz atingindo plantas
nesse caso aí, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou deixar para fotossíntese um pouquinho mais para frente aqui na nossa aula, para vocês entenderem por completo. Mas a luz sim, ela é absorvida, tá? A fotossíntese só acontece quando a luz ela é absorvida. Mas a gente tem que entender como é que ela vai ser absorvida nesse caso. O Jefferson está perguntando: o vento seca a roupa, né? Mas o sol faz algo também? Jefferson, é o seguinte, olha. O vento, como é que eu posso explicar? O vento é um assunto também dessa série de vocês. A gente vai entender o que é o vento, como é que ele surge, tá? Mas o vento, ele só é possível, só surge por causa do sol, tá? Se não fosse o sol, não teria vento. Então, o vento ali é uma consequência do aquecimento da Terra, é o aquecimento das águas. Então, o vento é proveniente do Sol, tá bom? É uma consequência dos raios solares. Então, aquele aquecimento dos raios solares, ele vai aquecer o ar, ele vai aquecer as roupas, tá? Então, quem seca a roupa ali praticamente não é o vento, e sim o aquecimento proveniente do Sol. Isso. E o espelho, né, Glecivane? O espelho, ele não absorve luz, tá? O espelho, ele apenas vai refletir. Ele vai apenas estar refletindo. Agora, um outro exemplo de absorção que eu posso até citar para vocês é, por exemplo, você já deve ter visto que se você pegar, mergulhar em um lago, em um açude muito profundo, em um rio, no mar, tá? E você ir mergulhando e afundando, vai chegar um momento que você não vai conseguir enxergar a luz do sol, você não vai conseguir enxergar a luz do dia, tá? Por quê? Porque aquela luz, quando ela incide na água, ela vai ser refratada, tá? A luz ela entra na água, porém vai chegar um momento que aquela luz ela não vai chegar no fundo, porque ela vai sendo absorvida. Então, em regiões onde é muito profundo mesmo, se você mergulhar até aquele fundo, é difícil você conseguir enxergar a luz do dia, é difícil você conseguir enxergar a luz que está sobre a superfície da água, tá? Então, a água também ela ocasiona absorção. A água ela pode refletir a luz, pode refratar e ela pode absorver. Isso aqui é um negócio bem interessante para vocês estarem cientes, tá bom? Então, seguindo aí, vou compartilhar aqui novamente a nossa janela. Eu acho que deve estar aparecendo já para vocês. E vamos continuar aqui. Então, ó, princípios da óptica geométrica. Pessoal, esses princípios são bastante importantes, tá? Se eu fosse vocês, preparava até o caderninho aí para anotar os princípios, que ele é bem importante vocês memorizar eles, tá? Anota por enquanto e memoriza. Então, vamos lá. Existem 3 princípios. Nosso primeiro princípio aqui, pessoal, é o princípio da propagação retilínea da luz. O que significa? Significa que a luz, os raios de luz, sempre se propagam em linha reta. A luz, ela não curva, tá? E quando eu falo que a luz ela não vai curvar, eu falo de maneira natural, tá? Como assim natural? Por exemplo, eu coloco um feixe de luz de uma lanterna e boto na parede. A luz ela não vai descer até chegar no chão, não. Ela sempre vai se propagar ali em linha reta. Então, esse aqui é o primeiro princípio, que é o princípio da propagação retilínea da luz. O segundo princípio é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Isso aqui significa, pessoal, que o caminho que a luz vai fazer na ida é o mesmo caminho que ela faz na volta, tá? Deixa eu voltar aqui um slide aqui para vocês ver o que acontece. Por exemplo, aqui, ó, nesse espelho aqui, observa. A luz está saindo aqui, ó, desse aparelhozinho aqui de laser, e ela incide no espelho e aí faz esse caminho. Se eu colocasse um laser aqui e apontasse com o mesmo ângulo para cá, nesse ponto do espelho, essa luz ela viria, atingiria o espelho e voltava para cá pelo mesmo caminho, tá? Então, o caminho que a luz ela faz na ida é o mesmo caminho que ela faz na volta, tá? Uma prova disso que eu posso passar para vocês é o seguinte. Por exemplo, se vocês pegarem um espelho, aí você pega aquele espelho e bota na sua frente e você começa a ver que atrás de você tem alguém. E você olha no rosto daquela pessoa pelo espelho. Se você está vendo o rosto daquela pessoa vai ver o seu rosto também.
tá? É assim que funciona. Então, o caminho que a luz fez na ida vai ser o mesmo caminho que ela vai fazer na volta. Então, esse aí é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Alguma dúvida aqui? E o outro? Terceiro princípio é o princípio de independência dos raios luminosos. Ou seja, quando a gente fala em princípio de independência dos raios luminosos, eu estou falando que um raio de luz ele não depende de outro para se propagar. Tá? Por exemplo, se eu pegar duas lanternas, acender ambas e cruzar os raios de luz, nada vai acontecer. Um raio de luz passa direto, o outro também, não vai ter interferência nenhuma, tá bom? Então, isso aí, essa não interferência que ocorre nessa experiência é devido a esse princípio aqui, ó, princípio da independência dos raios luminosos. Um raio de luz não depende de outro para se propagar. Então, essa aqui é a situação desse princípio, tá bom? Bem importante destacar. Tudo bem até aí? Compreenderam essa parte? Seguindo. Agora nós temos aqui, ó, sombra e penumbra. Pessoal, sombra e penumbra já faz parte daquilo que chamamos de consequências dos princípios da óptica geométrica. Aqueles princípios que eu acabei de citar, esses três princípios, que é o princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos e o princípio da independência dos raios luminosos, esses três princípios aí, eles geram essas consequências. E a consequência aqui é a sombra e a penumbra. Primeiro, sombra. Quem é que sabe o que é sombra? Quem é que sabe o que é sombra? Alguém pode dar um exemplo de sombra? Sombra é quando um corpo fica na frente de uma fonte de luz, aí atrás desse corpo fica a sombra dele. Muito Tipo bem. assim. Você Acho que já deu pra viu alguma entender. sombra, Matheus? Tô vendo agora a sombra minha aqui sentado, que eu tô assim, para a luz, aí tem a sombra aqui. Certo. Mas a sua sombra, ela tá um pouquinho clara? Tá, ainda é visível o chão, ainda. Não tá aquela escuridão completa não, né? Não, Pois é. completamente não. Então, nesse caso aí, você não tá vendo uma sombra. Você tá vendo uma penumbra, Ah, tá? Como você mesmo disse, sombra é quando um objeto, né, ele fica na frente de uma fonte luminosa e aí atrás dele ou no pé dele fica ali o que era para ser a sombra. E a sombra era para ser o quê? É uma região completamente escura, muito escura mesmo. Quando eu falo escura, é o preto, tá? Bem preto mesmo, assim, ó. Era para ser mais ou menos assim, bem preto. Você nem ia ver quase nada. Então, isso ali seria uma sombra. Porém, quando tem alguma fonte de luz que acaba interferindo na sombra, por exemplo, assim, se você pega uma sombra e bota uma luz de lanterna sobre ela, aquela sombra deixou de ser sombra e ela vira uma penumbra, tá? Então, isso aí é penumbra. Então, aí, ó, sombra é toda a região do espaço que não recebe luz direta da fonte. E aí nós temos exemplo, ó. Aqui tem uma fonte de luz pontual. Aqui, ó, eu tenho um objeto na frente dessa fonte de luz. A luz, ó, atingindo aqui, não vai passar, não vai atravessar o objeto. O objeto é opaco, então esse objeto vai gerar essa sombra. Vai ser uma região muito escura aqui em cima dessa parede. Porém, nessas partes aqui de cima e nessa parte aqui embaixo, vai ter luz, ela vai ser iluminada. Então, a sombra vai estar somente nessa região aqui. Vai ser uma região bem escura mesmo, tá? Agora é o seguinte, a penumbra já é diferente. Observa aqui que aqui tem uma fonte de luz FG, tá? FG é o tamanho da fonte de luz. Observa que nesse exemplo, a fonte de luz é uma fonte de luz extensa. Nesse outro, a fonte de luz é uma fonte de luz pontual. Então, fonte de luz pontual, ele gera sombra. Fonte de luz extensa, ele já vai gerar, além da sombra, ele gera também uma penumbra. Então, olha só, se existe somente essa fonte de luz, só ela, nesse ambiente, e eu coloco aqui um disco opaco na frente dessa fonte. Quando eu coloco esse disco opaco, observa que os raios de luz, eles vão passar aqui, ó, se propagando, gerando aqui uma região mais escura, que vai ser chamada de sombra, e vai ter uma outra região mais clara. Essa região mais clara aqui, ela vai ser a penumbra.
tá? Então, essa aí é a sombra e a penumbra. E como eu estou falando de sombra e penumbra, eu não posso esquecer de falar aqui do eclipse, né? O eclipse, ele é a interação aí da sombra, né, sobre a Terra ou sobre a Lua, dependendo aí do tipo de eclipse que a gente vai falar, né? Então aqui, ó, por exemplo, eclipse solar. Como é que ocorre o eclipse solar? Esse eclipse, ele precisa do Sol, logicamente, né? Precisa da Lua e da Terra. Observa que a Lua, ela tem que ficar aqui, entre a Terra e o Sol, tá? É assim que vai acontecer o eclipse solar. Eclipse solar é aquele eclipse onde a luz do Sol vai ser tampada. Então, para tampar, eu preciso de alguma coisa. E quem vai tampar aqui vai ser a Lua. Então, como é que vai acontecer esse eclipse? Olha só, eu posso pegar um raio de luz lá do topo do Sol e eu passo aqui, ó, tangenciando a Lua. E ele vai atingir um certo ponto aqui na Terra. Eu posso pegar um raio de luz aqui lá da parte de baixo do Sol e passo tangenciando aqui a parte de baixo da Lua. Nessa região aqui que tocou, entre esses dois raios, vai ser gerada a sombra. Vocês quase não conseguem ver aí, acredito. Mas aqui tem uma sombra bem pequenininha. Porém, o Sol, ele é uma fonte de luz extensa. Então, os raios de luz, eles vão acabar se propagando em todas as direções. Eu posso pegar aqui, ó, mais dois outros raios de luz. Por exemplo, eu posso pegar um raio de luz que parte do topo do Sol e ele vem aqui, ó, tangenciando a Lua na parte de baixo. E aí ele vai parar nessa posição aqui. E eu posso pegar outro raio de luz, ó, na parte de baixo do Sol, que tangencia a parte de cima da Lua. E ele atingiu essa outra extremidade aqui. Então, nesse caso, ó, observe que agora tem uma região aqui, ó, que a gente fala de região sombreada, tá? Essa região sombreada aqui, ó, a mais clara é a penumbra e esse pontinho escuro aqui vai ser a sombra. Agora, uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte, que um eclipse, como eu falei, é aquele momento onde a luz do Sol vai sumir. Quando a Lua entrar na frente do Sol, é um momento onde vai ficar muito escuro, vai ser como se fosse a noite. Você olha o relógio ali, 9, 10 horas da manhã, e escuro, muito escuro mesmo, como se fosse a noite. Então, o que está acontecendo ali? Para que você consiga presenciar, consiga vivenciar um eclipse solar, onde esteja tudo escuro, é necessário que você esteja dentro da sombra, tá? Que essa área é bem pequenininha aqui, esse pontinho preto. Você tem que estar dentro dela. Se você estiver nessa outra área aqui, ó, que é essa área mais clara, aqui você vai ver sim a Lua entrando na frente do Sol, porém não vai ficar tão escuro, não vai ficar aquela noite toda onde você vai ver estrela não, tá bom? Você vai ver sim, vai ficar um pouquinho escuro ali, as lâmpadas dos postes podem até acender, porém você ainda vai continuar vendo o Sol, vai ver assim tipo uma auréola, né, ao redor do Sol. Então ele não vai escurecer por completo. Então para você ver o eclipse completo, você tem que estar na sombra da Lua, não na penumbra. E aí o próximo aqui, ó, o eclipse solar. Existe uma outra situação onde a Lua, pessoal, ela está um pouquinho mais distante da Terra. Quando a Lua ela fica um pouquinho mais distante da Terra, gerando aqui esse eclipse solar, esse eclipse ele vai acabar gerando uma sombra em um único ponto. Não tem penumbra, não vai existir penumbra aqui, tá? Vai ser apenas essa sombra. Então, quem tiver nesse ponto aqui vai acabar vendo esse tipo de eclipse, tá? Esse eclipse aqui é um eclipse muito mais raro do que esse outro aqui que eu acabei de demonstrar, tá? Esse aqui é bem raro mesmo de ocorrer. E aí, quem está lá nessa sombra aqui, ó, quem tiver qualquer parte aí, visualizar esse eclipse, vai ver o Sol dessa forma aqui, ó, com uma mancha escura grande na frente dele e vai ver ele claro ao redor, tá? Essa mesma visão aqui também você vê se estiver na penumbra do eclipse. Se você estiver na penumbra, você vai ver também ele dessa forma. O outro aqui, ó, eclipse lunar. Agora o eclipse lunar é quando a sombra da Terra ela acaba ocultando a Lua, tá? E vai ocultar em tempo real ali, tá? Num tempo muito mais
hábil, né, do que aquele tempo em que a Lua ela passa por as suas fases, né? A fase de minguante, crescente. Isso aí é um tipo de eclipse lunar, tá? Quando a Lua ela está passando para a fase minguante e crescente. Porém, no eclipse lunar vai acontecer mais rápido. Para isso, nós temos o Sol, a Terra e agora a Lua. Quem está no meio aqui dessa brincadeira vai ser a Terra. A Terra está no meio. Então, a Lua vai estar passando e a sombra da Terra vai acabar atingindo a Lua e vai gerar esse eclipse. Então, eu poderia pegar aqui, ó, os raios solares, ó, passar tangenciando aqui a Terra. Aqui também, ó, observa que vai ocultar a Lua por completo, essa sombra, e a penumbra aqui na lateral. Então, ó, penumbra aqui e a sombra ocultando por completo a Lua. Então, nesse caso aqui, quando o eclipse lunar acontecer, a Lua vai acabar desaparecendo ali por alguns instantes, né? A gente vai ficar sem ver ela devido ao fato da sombra da Terra estar sobre ela. Cores e velocidade da luz. Vamos entender aqui um pouquinho. Só um instantinho, vou voltar aqui no chat. Então, vamos lá. Próximo. Cores e velocidade da luz, né? Então, vamos entender aqui o que é cor, tá? Vamos entender o que é isso realmente. E essa velocidade aqui da luz. Vamos aprender agora que a luz ela tem uma velocidade. Então, nós temos aí, ó, Isaac Newton, é um físico muito importante aí, tá? Para a física. Ele é considerado como o pai da física clássica, olha só. É um sujeito genial. O Isaac Newton constatou que quando a luz branca atravessa um prisma de vidro, ela se decompõe em infinitas cores. Então, ela vai se decompor em vermelho, em alaranjado, tá? Laranja, mas a gente está chamando de alaranjado, tá bom? Amarela, verde, azul, anil e violeta. Então, isso aqui quando a luz branca atravessa um prisma. Para quem não sabe o que é um prisma, pessoal, um prisma é isso aqui, ó. Esse desenho aqui é um vidro em formato ali de pirâmide, onde eu posso colocar uma luz branca. Quando eu falar luz branca, pode ser a luz do sol, tá? A luz do sol, quando atravessa esse prisma, quando ela atravessa, ela vai ser assim, ó, toda separada em cores. Nas cores que a gente chama de cores do arco-íris, tá? O vermelho, o laranja, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Então é o seguinte, pessoal, essa luz, ela tem uma velocidade, tá? É importante saber disso aí, aprender que a luz, ela tem uma velocidade. A velocidade da luz, tá aqui embaixo no desenho, é c, tá? O c vai ser a representação da velocidade da luz, é um valor especial. Esse valor é de 299 aqui, ó. Tem um errinho aqui na escrita, tá bom? Tem uma coisinha errada aqui na escrita. 299, aqui está em 1000, né? 299.792.458. Aqui tem metros por segundo, tá? Mas está errado aqui, né? Metros por segundo não, pessoal. É quilômetros por segundo. É muito rápido, tá? A gente arredonda essa velocidade da luz para 300 mil quilômetros por segundo. Essa aí é a velocidade da luz. Ela é tão rápida que se você chega numa sala escura, vocês já sabem disso, é claro, né? E acende liga o interruptor, parece que é instantâneo. Parece que a luz sempre esteve ali, ilumina tudo assim. Antes de você pensar, já está tudo iluminado. Porém, essa luz, para que ela saia da lâmpada e acabe iluminando as paredes e todo aquele local onde ela se localiza, a luz ela demora um pequeno tempo, tá? Porque a luz tem velocidade, ela não é instantânea. E essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Vocês vão ver depois aí que a velocidade da luz, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, no terceiro ano, a luz é algo que tem a maior velocidade na natureza. Não existe nada, até nesse momento nós não sabemos de nada mais veloz do que a luz, tá bom? Se vocês perguntar o que é mais veloz na natureza, a coisa mais veloz que existe é a luz. Não tem nada mais veloz que ela, tá? As nossas melhores máquinas, nossos melhores jatos que já foram inventados aí,
anda longe e muito longe de alcançar a velocidade da luz, tá? Então não tem como. Existem filmes de ficção. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Star Trek, né? Star Trek é um filme aí de ficção científica que é baseado em viagens no espaço. Lá fala que a nave ela consegue pegar e obtém o dobro da velocidade da luz. E ela consegue fazer hiperdobra, né? Consegue cortar o espaço de uma ponta a outra com o dobro, com o triplo da velocidade da luz. Isso aí é algo que se limita somente no filme. Porque não tem como alguma coisa ser mais rápida do que a luz, tá? Isso aí é até provado aí por Albert Einstein. Albert Einstein ele lançou uns postulados e, como eu falei, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, na terceira série, sobre essa questão aí da velocidade da luz. Então, a luz ela tem uma velocidade muito, muito alta mesmo. Deixa eu ver aqui no chat. Matheus, se não me engano, a luz é a coisa mais veloz que existe. Isso mesmo, Matheus. Ela é a mais veloz que tem. O Jefferson está dizendo. Tem gente que diz ser o pensamento mais rápido. Eu acho que perdeu foi feio o pensamento, Jefferson. E Matheus fecha aqui. A luz do Sol demora cerca de 8 minutos para chegar aqui na Terra. Tudo bem, Matheus. Você está inteirado, né? Gostei. Então, olha só o que o Matheus falou aí no chat, pessoal. A luz do Sol ela vai demorar cerca de 8 minutos para chegar aqui na Terra, tá? Então, apesar dessa velocidade muito grande, de 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade absurda, ela ainda demora 8 segundos para sair do Sol e chegar aqui na Terra. Significa o quê? Significa que se o Sol, digamos assim, que durante o dia, né, para nós, o Sol acabasse explodindo nesse exato momento, só depois de 8 minutos que nós iríamos saber que ele explodiu, tá? Então, essa aí é uma das consequências. O Sol, pessoal, é a estrela que está mais perto da Terra. A estrela mais próxima da Terra é o Sol. Então, já que ela é mais próxima, as outras, consequentemente, estão muito mais longe, né? Então, olha só, pessoal. Se demora 8 minutos para a luz do Sol chegar na Terra, imagina quanto tempo demora para a luz de outras estrelas chegar aqui na Terra. Pessoal, tem luz de estrela que está demorando cerca de 7.000 anos, 8.000 anos para chegar na Terra. Para ela sair de lá de onde ela se encontra e conseguir chegar aqui, tá? Demora milhares e milhares de anos para chegar aqui. Existem estrelas que você olha no céu ali que ela não existe mais, que ela já explodiu há muito tempo. Porém, a luz dela continua chegando aqui, tá? Então, essa é a realidade. O nosso universo é muito grande, é muito vasto. As estrelas, as constelações, outros planetas, tirando esses planetas do sistema solar, outros planetas aí estão muito longe da Terra e estão tão longe que a luz deles para chegar aqui demora muito tempo mesmo. Quando você olha para uma estrela, você não está vendo essa estrela como ela é hoje. Você está olhando o passado dela, de muitos anos atrás. Pode estar olhando o passado de uma estrela de um período onde nem o planeta Terra não existia. Então, é isso que ocasiona aí essa distância. A luz não é algo instantâneo, não é algo que sai de uma estrela e chega aqui na mesma da hora, não. Ela demora por causa das grandes distâncias, embora ela tenha uma velocidade absurda. Certo? Estou aqui no chat. Professor, é verdade que as estrelas brancas são mais quentes que as vermelhas? Sim, com certeza. Sim. A estrela, quanto mais clara for a cor dela, mais quente ela é, tá? Então, a cor das estrelas determina também a sua temperatura, certo? A cor vermelha. A cor vermelha, ela é uma estrela que não é tão quente, tá? Ela alcança ali alguns milhares de graus, são uns 4.000 graus, por aí assim, uns 4, 5.000 graus. É quente, porém não é tanto assim perto de outras. Existem outras que têm uma temperatura muito mais elevada, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Matheus está dizendo, a estrela mais próxima daqui, tirando o Sol, está a 4 anos-luz daqui. Isso. Então, olha só, 4 anos-luz. 4 anos-luz, pessoal,
Para quem não está situado aí, 4 anos-luz significa distância, tá? É distância. Então, 4 anos-luz é a distância que a luz vai percorrer durante esse tempo para poder chegar aqui na Terra. Ela vai demorar 4 anos para chegar aqui na Terra, dessa estrela. Então, é bem longe, tá? Apesar de ser a mais próxima, é bem longe. Certo. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Então, ó, próximo passo aqui, pessoal, é mistura de cores. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Quando a gente fala de luz, existem algumas cores que a gente pode estar misturando ela para gerar outra cor, tá? Existem 3 cores que a gente utiliza muito mesmo, que são as cores vermelha, existe a cor vermelha, verde e azul. Essas 3 cores de luz, quando a gente mistura elas vão gerar outras cores. Por exemplo, a luz vermelha, se eu misturar com a verde, ela gera amarela. A luz vermelha, se eu misturar com a azul, ela gera essa cor aqui, que é a magenta. Se eu misturar essa azul com a verde, gera esse azulzinho claro, que a gente chama de ciano. E se eu misturar as 3 cores juntas, vermelho, verde e azul, eu gero a cor branca, tá? Detalhe, pessoal, isso aqui é falando de luz, tá? Você poderia dizer assim, professor, mas na pré-escola eu aprendi que quando eu misturava ali o verde e o amarelo, por exemplo, ele dava uma cor X ali. Aí, certo. Lá na pré-escola você misturava tintas, tá? Tinta é uma coisa totalmente diferente de luz. Mistura de tinta gera um padrão de cores, mistura de luz gera outro padrão de cores, tá? Então, tem essa diferença aí. Então, o que acontece, pessoal? Essas cores aqui, ó, vermelho, verde, o azul, elas têm uma sigla chamada RGB, tá? É uma sigla em inglês. O R é para o vermelho, que é o red. O G aqui, que é o verde, né? Vai ser o green. E o azul vai ser o blue, o Bzinho aqui. Então, RGB. Então, essas 3 cores aqui, elas são bastante utilizadas. Um exemplo da utilização dela, por exemplo, nas TVs. Hoje em dia a gente utiliza muito TV de LED, né? TV de LED, ele vai ter várias lâmpadas bem pequena mesmo. E essa lâmpada, ela vai ter 3 cores que ela vai acender. A lâmpada ela vai acender vermelho, ela acende verde e ela acende azul. Então, como a lâmpada é bem pequena, se eu acender, por exemplo, ali a luz vermelha e a verde ao mesmo tempo, eu já tenho uma cor amarela, tá? Então, nesse caso ali, eu estou pegando, boto muitas lâmpadas ao mesmo tempo e com a ajuda de um computador, ele vai determinar qual lâmpada vai acender com qual cor para formar aquela imagem que a gente vê nas TVs. A TV, a gente enxerga a imagem devido ao processador da TV, lá, a um computador que ela vai ter, para regular qual LED acende e qual apaga para poder gerar aquelas imagens, tá? Outra mistura aqui de cores, nós temos aqui a CMKY, tá? Essa aqui vai ser a mistura das cores secundárias. Eu estou pegando agora, ó, é o ciano, misturando aqui com o amarelo e misturando com o magenta. Olha, ciano e amarelo, ele dá o verde. Ou seja, se eu pegar aqui esse ciano aqui, misturar com esse amarelo, ele resulta nesse verde. Se eu pegar o amarelo e juntar com o magenta, dá o vermelho. Se eu pegar o ciano e o magenta, ele dá azul. E se eu misturar os 3 juntos, ele dá o preto, tá? Então, essa aqui é a mistura desses tipos de cores aí. Também o CMKY, pessoal, é também a sigla em inglês, tá? Então, aqui é o C de ciano, o M lá do magenta, aí o Y lá do yellow, e o preto seria o black, né? Mas como o B já está sendo utilizado aqui, ó, o branco, né? Ou o azul, aliás, vai utilizar o K para representar a cor preta, tá bom? Então aí, ó, para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui também para vocês essa experiência, tá? Que é uma experiênciazinha que eu coloquei para vocês entenderem como é que funciona a mistura de cores. Então, ó, temos aqui as lanternas de cor vermelha, de cor verde e de cor azul. Eu vou pegar, ó, ligar aqui a lâmpada vermelha. Observa só,
a pessoa acabou enxergando aqui a cor vermelha. Vou pegar e ligar agora a lâmpada de cor verde. Vou botar aqui, ó. Juntou, ela enxergando duas cores ao mesmo tempo, acabou enxergando o amarelo. E no final, se eu juntar aqui mais o azul, olha só, ela vai enxergar o branco. Se eu desligar o vermelho, vamos ver o que acontece. Somente verde e o azul, ele dá esse ciano. Se eu regular a intensidade, eu não vou apagar, vou deixar pela metade aqui. Olha só a cor, como ela muda, ó. Ela acaba alterando ali a sua intensidade, tá? Então, de acordo com a intensidade da luz, eu acabo mudando essas cores. Passando aqui para o próximo. Ângulo visual. Ou então nós chamamos de limite de acuidade visual. Ele é o menor ângulo visual pelo qual podemos ver o tamanho de um objeto. Pessoal, eu acredito que você já deve ter ficado em alguma situação do tipo: tá numa estrada, você está parado ali, aí você vê um carro passando e o carro vai se distanciando, distanciando, distanciando. Numa estrada plana, tá? Vamos botar uma estrada plana, sem ter montanha, sem ter relevos ali, tá? E aí, no caso, o carro vai se distanciando, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais enxergar esse carro. O que foi que aconteceu? Por que você não consegue ver mais esse carro? Nessa situação, o carro ele está tão longe que ele ultrapassou o limite de acuidade visual. Esse limite, pessoal, é o limite pelo qual nós conseguimos enxergar esse objeto. Então, aqui, ó, compartilhando aqui com vocês. Então, aqui, se o carro ele acaba se distanciando muito mesmo, vai chegar um momento que você não vai enxergar mais ele devido ao ângulo de visão. A nossa visão ela tem um ângulo mínimo e um ângulo máximo para que a gente possa enxergar certos objetos. Tá? Então, olha só. Por exemplo, um lápis. Se você pegar um lápis, uma caneta ou coisa parecida, colocar na frente dos seus olhos, você bota assim para tentar enxergar ele com o máximo de qualidade possível. À medida que você vai aproximando, vai chegar um momento que você vai colocar tão próximo essa caneta ou esse lápis do seu rosto que você não vai conseguir focar nele. Você vai ver ele meio distorcido, meio borrado, tá? Por quê? Porque nessa situação ele está aumentando esse ângulo, ó. Esse ângulo aqui de visão é o ângulo limite, tá? Então, ele existe um ângulo máximo para que você consiga ver esse objeto inteiro e com perfeição. E ele vai ter também ali o ângulo mínimo, que quando esse objeto ele vai se afastando, esse ângulo de visão ele vai diminuindo. Então, vai chegar um momento que vai diminuir tanto que você não vai conseguir mais enxergar o objeto. Entenderam aí? O próximo aqui, ó. Câmara de orifício escuro. Agora aqui já vai começar a entrar um pouquinho no cálculo. Então é o seguinte, ó. A câmara de orifício, pessoal, é uma câmara, é o princípio básico das máquinas fotográficas. Hoje, os jovens de hoje aqui são viciados em fotografias, o tempo todo tirando selfie, tudo enquanto, tá? Mas isso só foi possível graças a esse tipo de máquina aqui, ó, que é a câmara escura. Como é que ela funciona? A câmara escura é uma caixa onde vai ter um furo aqui na frente, um furo bem pequeno, e dentro dela vai ser completamente escuro mesmo, pintar de preto ali por cima, vai pintar as paredes aqui de preto, a parte de cima, de baixo, tudo de preto. E aqui, lá no fundo dela, é colocado ali um filme, tá? Um papel fotossensível. Aí o que acontece? Esse furo aqui, ele vai estar destampado. Quando ele está destampado, a luz do objeto ele vai se propagar para dentro da caixa. Observe que a luz ela sempre faz aqui, ó, sempre tem uma propagação retilínea, que é um dos princípios, ó. E a luz do topo do objeto ela vai passar pelo furo, ela segue em linha reta e ela vai parar aqui embaixo. E a luz da parte de baixo aqui do objeto, ela se propaga em linha reta, passa pelo furo e ela vai parar aqui em cima no fundo da caixa. A imagem em questão ela é uma imagem de ponta cabeça. É uma imagem que está invertida. Tá? Então, nesse caso aqui, se fosse para fotografar, fazer aquelas fotografias antigas, eu não sei se vocês já assistiram em séries ou filmes ou vai parecer assim. Mas quando a pessoa ia tirar uma fotografia, ele tinha uma câmera lá, com um monte de pano em cima, e aí tinha uma lentezona escura bem na frente. Quando era para tirar, ele botava alguma coisa ali, uma pólvora para queimar.
Aí tirava aquela tampa da frente, a pólvora estourava, dava aquele brilho todo. Quando isso acontecia, ele fechava lá de novo a tampa para não entrar mais luz na câmara, tá? Por quê? Aquela luz que entrou, ela vai queimar o filme, tá? E o filme é fotossensível. E no momento que ele queima, ele vai gerar uma imagem. A imagem é com a mesma característica aqui do objeto, tá? As mesmas feições. É só que com tamanho menor. Então, para a gente poder determinar esse tamanho aqui da imagem, a gente tem aqui uma série de situações. Olha só. O objeto, a distância dele até a distância da câmara, a gente chama de distância P, tá? P é a distância do objeto até a câmara. Essa câmara ela tem um comprimento, tem um tamanho aqui, ó. Esse comprimento é chamado de P', que é a distância lá do furo até a imagem. Então é o P'. A imagem tem um tamanho, geralmente a gente chama a imagem de I, tá? Mas nesse caso a imagem ela é NM, N', e o objeto a gente vai chamar de O, mas aqui ele tem um tamanho que é dado por MN. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o tamanho do objeto e dividir pelo tamanho da imagem. Se eu pego o tamanho do objeto e divido pelo tamanho da imagem, eu posso pegar a distância do objeto até a câmara e dividir pela distância do furo até a imagem, ou seja, P sobre P'. Então, aqui eu tenho uma fórmula, tá? Uma relação. Essa relação aqui, vocês já estudaram ela lá em matemática, que é a relação de Thales, tá? A relação de Thales de Mileto. Eu acho que vocês já ouviram falar nessa relação. Então, que é uma relação até trigonométrica, tá? Então, se eu pego o tamanho do objeto, dividir pelo tamanho da imagem, eu pego a distância do objeto à câmara e divido pela distância do furo até a imagem do objeto, pelo comprimento da câmara. Então, aqui nós temos essa relação. Então, é o seguinte, para a gente entender essa relação, eu vou pegar e vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá bom? Deixa eu parar aqui o compartilhamento da apresentação aqui e vou fazer um exemplo. Essa parte aqui da óptica, pessoal, é muito tranquila, ela é bem fácil porque não tem tanto cálculo, não tem essas coisas assim, não. Então, é a melhor parte que tem para vocês aprender essa daqui. Para quem não gosta de cálculo. Para quem gosta de cálculo, espera um pouquinho que ainda vai chegar. Pessoal, lá na página 125 do livro de vocês, temos aí alguns exemplos para fazer, tá? Eu vou responder alguns exemplos aqui antes de terminar a aula. Todo mundo localizou aí? Página 125? Certo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês agora. A tela da aula prática. Aí. Antes de seguir aqui, deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. O Matheus disse que a tela do celular também segue padrão RGB. Sim, tem celular que segue esse padrão, tem outros que não, tá? Mas a maioria segue o padrão RGB. Certo. O Matheus falou aqui também que uma unidade astronômica equivale à distância entre o Sol e a Terra. Matheus, você está inteirado, hein, Matheus, de astronomia? Já estudou esse assunto antes, em algum lugar? Viu ele no ensino anterior, foi? Ou estudou só por conta? Gosta de astronomia, né? Muito bem, eu espero que essa turma saia um astrônomo aí, alguém que possa um dia estar também lá na mesma posição que o Marcos Pontes, tá? Eu espero que você pegue e siga aí a área. O Jefferson perguntou se um ano-luz tem a ver com o A, né? Que é a unidade astronômica. E aí te responder aqui, né, Jefferson, tá? A unidade astronômica, ela é diferente. A unidade astronômica, ela tem a ver com a questão da, se eu não estiver enganado, entre a distância entre o Sol e a Terra. Essa distância entre o Sol e a Terra chama de unidade astronômica, que é, no caso, a distância média, né? Que a gente sabe que o Sol e a Terra ele varia a distância, mas tem uma distância média. Então, essa distância média é chamada de unidade astronômica. Está assistindo de Marte, é? Muito bem. Bom, vamos lá. Vamos fazer a questão. Já que não tem dúvidas aqui, seguindo aqui a questão. Então, tá aí, ó. A questão é o seguinte. Um estudante, querendo determinar a altura de um prédio, mediu durante o dia, simultaneamente, sua própria sombra e a do prédio, anotando, respectivamente, 50 centímetros e 20 metros. Qual a altura encontrada, sabendo-se que o estudante tem 1,50 m.
Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, aqui, nosso objetivo é encontrar a altura do prédio, né? O que eu vou fazer aqui nessa situação? Eu vou pegar e vou desenhar para a gente entender como é que funciona, tá? Só que vocês não vão estar mangando no meu desenho, não, tá? Não vai ficar feio para mim. Ó, vamos dizer que esse aqui vai ser o prédio, tá aí. Vou colocar umas 2 janelas aqui. Então, tá aí o prédio. E esse prédio aqui, em certa hora do dia, nós vamos ter aqui o raio de luz que vai pegar, vai estar tangenciando, ó. Imagina que tem um raio de luz que vai tangenciar esse prédio, ó, e vai atingir aqui o solo. Ó, tá aí o raio de luz atingindo o solo. Aí o que acontece? Deixa eu botar mais para baixo esse raio aqui. Então aqui, nesse ponto onde o raio de luz atingiu aqui o solo, ele vai formar uma sombra. Então a sombra do prédio está aqui, ó, nessa área. Isso aqui vai ser a sombra do prédio. A questão quer saber qual é a altura desse prédio, que eu não sei quanto é que tem. Porém, o tamanho dessa sombra, o menino lá mediu e encontrou isso aqui, ó. Encontrou que a sombra tem 20 metros. Então eu posso colocar aqui que essa sombra da base do prédio até a extremidade dela, ela vai ter um total aqui de 20 metros. E o menino está aqui, ó, o jovem físico. Aí como é bonitão, ó. A sombra dele vai estar aqui. Essa aqui vai ser a sombra dele. Não sei se vocês conseguem ver. Essa sombra, se não conseguir ver, eu vou até dar um zoom aqui. Ó, a sombra dele está se projetando para fora da Terra. A sombra dele aqui tem um tamanho. O tamanho dessa sombra em questão, o problema me disse aqui que vale 50 centímetros. Então, o tamanho dessa sombra aqui é 50 centímetros. Esse menino aí, ele tem uma altura de 1,50 m. Então, aqui eu já sei que a altura é essa dele. Ele tem 1,5 metros. Então, o que eu vou fazer aqui para descobrir a altura desse prédio? Eu posso fazer o seguinte, olha só. Eu posso pegar a altura do prédio, que eu quero saber, H, e dividir pelo tamanho da sombra dele, tamanho da sombra do prédio. Ó, 20. Como eu peguei a altura do prédio e dividi pelo tamanho da sombra, eu posso fazer a mesma coisa com o menino. Eu posso pegar a altura dele, que é 1,5 m, e dividir pelo tamanho da sombra. O tamanho da sombra é 50 centímetros. Mas tem um probleminha aqui, pessoal. O problema está que eu botei que a altura dele é 1,5 m, é para que a questão está falando que a altura é metros. A altura do prédio, eu não sei, mas o tamanho da sombra é metros, tá? Então, nesse caso, eu preciso converter esse tamanho da sombra dele, que está em centímetros, eu tenho que converter para metros. Porque se eu colocar 50 aqui, a conta vai dar errada. Então, eu não coloco 50, vou ter que transformar em metros, tá? Quem não sabe transformar, basta lembrar que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, com isso aqui, você faz uma regra de 3 simples, tá? Ó, coloca x metros, que eu vou fazer logo a conversão, vale um total de 50 centímetros. E aí eu fico, ó, x vezes 100, você pode fazer aqui a regra de 3 simples, ó, x vezes 100 e 1 vezes 50. X vezes 100 vai dar 100x, igual a 50. Então, x é igual a 50 dividido para 100. Se você divide 50 por 100, você vai encontrar que x é igual a 0,5. Então, tá aí. Então, aqui, ó, embaixo eu vou colocar 0,5. Fez isso aqui? Pronto. Aplica uma regra de 3 simples aqui, ó. O 20 passa para cá multiplicando, tá? E deixa só isso aí. Não multiplica o H, não. Eu vou passar só o 20, tá? Tá dividindo, passa multiplicando. H é igual a 20 multiplicado por 1,5 dividido por 0,5. Eu vou apagar essa linha aqui que está me atrapalhando, senão vai confundir vocês, tá? Pronto, apaguei ela. Aí agora aqui é só terminar a conta, pessoal. H é igual, olha só, 20 multiplicado por 1,5 vai dar um total de 30. E 30 dividido por 0,5 vale 60. Então, tá aí.
encontrei que a altura é 60 metros. Fim de questão. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Nenhuma dúvida? Muito bem. Vamos para a próxima, então. A próxima questão ela é um pouquinho mais detalhada, ela tem um pouquinho mais de coisas aí para fazer. Eu vou colocar mesmo assim para a gente tentar fazer. Então tá aí, um quadrado opaco, deixa eu organizar aqui ela. Essa questão aqui tem letra A para responder, tem letra B. Então tá aí, olha só. Um quadrado opaco de madeira de 1 metro de lado está horizontalmente pendurado a 1,2 metros do teto de uma sala. Na mesma vertical do centro do quadrado está fixada no teto uma pequena lâmpada acesa, sendo de 3 metros a distância do teto ao piso. Determine. Letra A, o comprimento da sombra projetada. E a letra B, a área da sombra projetada. Pessoal, questão fácil, mas é uma questão que precisa de atenção, porque senão você não faz ela, tá bom? Então, vamos lá. Olha só o que a questão falou. Eu tenho um quadrado opaco. Primeira coisa importante a destacar aqui que nós temos um quadrado, tá? Não é retângulo, não é circunferência, é um quadrado. E ele vai estar a uma altura de 1,5 metro, né? Ó. Aliás, um quadrado de 1,5 metro de lado. Está horizontalmente pendurado a 1,2 metros do teto de uma sala. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e tentar desenhar aqui essa situação, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que esse ponto, que eu estou falando aqui, um pontinho vermelho, ele vai ser a lâmpada, tá bom? E, deixa eu caçar aqui um negocinho para desenhar. Não sei se esse aqui é bom. E aqui, digamos que seja o quadrado, tá bom? Vai ser o quadrado que vai estar aqui. Tá? Vai estar pendurado. Deixa eu mudar a posição aqui dele. Ele vai estar pendurado ali em relação à lâmpada. E a altura dele em relação à lâmpada, ó, daqui até o centro, ele tem um total de 1,2 metros, que é a altura dele. Aí o que acontece? Essa lâmpada está fixada e ela está a 3 metros do piso da sala, né? Ó, a 3 metros de distância do piso. Então, eu posso pegar, fazer o seguinte, posso desenhar o piso aqui. Piso difícil de desenhar. Tá aqui. Vamos dizer que essa linha preta que eu acabei de fazer é o piso. E aí vem a questão, a letra A. A letra A quer saber o comprimento da sombra projetada. Olha o que acontece. Esse quadrado, a questão falou que ele tem 1 metro de lado, tá? Ó. Aqui, ele tem 1 metro. Então, esse 1 metro aqui é o lado do quadrado. Se você vê esse quadrado de cima... Se você ver esse quadrado de cima, você vai ver assim, ó. Aqui está o quadrado. Então, ele tem 1 metro aqui, ó, desse lado. E aqui tem 1 metro. Ou seja, é daqui para cá tem 1 metro. E daqui para cá também vai ter 1 metro. Aí, da lâmpada, eu posso pegar aqui a da lâmpada até chegar lá no solo, ó. Vou botar até em uma linha azul aqui, ó. Essa altura total, ela é de 3 metros. Então, essa linha azul aqui vai representar a altura da lâmpada até o chão. Então, nós temos um total de 3 metros. Deixa eu colocar para cá, fazer o seguinte. Ó, da lâmpada até o piso, tá? Isso aqui vai dar um total de 3 metros. Então, aqui, 3 metros. Se eu tenho 3 metros aqui, pessoal, da altura da lâmpada até o piso, significa que desse quadrado até chegar no chão, olha só, do quadrado até o chão, vai ser 3 metros menos 1,2 metros, tá? 3 menos 1,2 vai dar um total de 1,8 metros, tá bom? Se eu somar aqui, ó, 1,2 mais 1,8, eu encontro esses 3 aqui. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou anotando todos os valores que eu estou conseguindo descobrir ali, analisando a situação para poder calcular o comprimento da sombra. Ele quer o comprimento da sombra, esse comprimento vai ser esse aqui, ó. Se eu pegar um raio de luz da lâmpada e tracejar aqui, ó, tangenciando um lado desse quadrado, ó, ele vai dar bem aqui no chão. Vou pegar outro raio de luz da lâmpada e vou passar aqui, ó, tangenciando o outro lado do quadrado. Ele vai dar aqui nessa parte do chão. Então, o que acontece?
toda essa área aqui que eu vou fazer de rosa, ó, tudo isso aqui, ó, vai ser a sombra dele, ó. Toda essa área vai ser a sombra. Então, eu tenho que descobrir que tamanho é esse dessa sombra. Então, eu vou dizer aqui, ó, que o tamanho dessa sombra vai ser um tamanho X, tá? Mas antes de colocar esse X, vamos fazer o seguinte. Observa, pessoal, que da lâmpada, o quadrado ele está bem centralizado. Então, significa que se eu pegar da borda aqui desse quadrado até o meio, eu tenho metade desse lado. O lado tem 1 metro. Da seguinte forma, ó, vou até tentar fazer aqui para vocês mais embaixo. Olha só o que eu estou explicando aqui para vocês. Ó. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, eu pego da lâmpada, desço aqui uma linha reta, ó, eu vou chegar bem no meio do quadrado, que é o que está aqui no desenho. Chego bem no meio do quadrado. Do meio desse quadrado, eu posso pegar e andar um pouquinho para cá, ó, que vai ser metade do lado do quadrado. Então, isso aqui, ó, é um triângulo retângulo, onde essa altura aqui do triângulo, eu já sei quanto é que vale, ó, é 1,2 metros, que é a altura da lâmpada até o quadrado. Eu posso escrever aqui, ó, 1,2. E esse pedacinho aqui, ó, é o lado do quadrado, é metade do lado do quadrado. O lado do quadrado completo tem 1 metro, ó, de uma ponta a outra 1 metro. Então, eu vou colocar somente metade. E metade de 1 é 0,5. Agora, vou fazer outra situação. Se eu pegar aqui da lâmpada, olha só, da lâmpada, e eu traço uma linha reta, ó, que vai a luz da lâmpada até chegar no chão, até chegar lá no piso. Ó. Da lâmpada até o piso, nós temos um total de 3 metros, que foi o que a questão falou. E a sombra dele vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse pedaço aqui, que eu não sei que pedaço é. Mas isso aqui é metade do total da sombra, como está aqui no desenho. Ó. Daqui do meio para a extremidade é metade. Então, eu posso pegar e fechar essa figura aqui, ó, como sendo um outro triângulo retângulo. Onde aqui eu tenho 3, e essa parte aqui que eu não sei, eu vou chamar de X. Então, o que eu faço agora? Eu posso usar aquela relação que eu acabei de fazer, né? Eu posso, por exemplo, pegar essa base aqui, que é o tamanho da sombra, que é o X. Eu posso dividir pela altura da lâmpada até o piso, que é 3. Isso tem que ser igual. Aqui, olha, a base, já que eu peguei o X, que é a base, dividi pela altura, eu pego do outro triângulo, a base, que é o 0,5, e divido pela altura, que é 1,2. E agora é só resolver a questão. Ó. Esse 3 passa para o outro lado multiplicando. Ó. X é igual a 1,5 dividido por 1,2. Você pode até tirar da fração e colocar assim, ó, 15 sobre 12. E 15 sobre 12 é a mesma coisa que 5 sobre 4. Aqui simplificando, tá? A gente pode dividir, ó, esse aqui por 3 e esse por 3, tá? Aí fica 5 sobre 4. Se quiser dividir 5 por 4, vai ficar um total de 1, aí vai dar 10, 1,25. Então, x é 1,25, esse tamanho aqui. Porém, não é o tamanho da sombra. Observe que esse x aqui é apenas metade desse triângulo. A outra metade tem que ter o mesmo tamanho, né? Então, o que eu vou fazer com esse valor que eu encontrei? Pega esse valor e multiplica por 2, que eu encontro o restante. Então, o total da sombra, tá? Eu vou chamar essa sombra aqui de y. Esse y tem que ser igual a 2x. Então, y tem que ser o dobro de 1,25. Assim, y é igual a 2,5. Então, esse aqui é o tamanho da sombra. A sombra tem 2,5 metros de lado. Essa aqui é a resposta para a letra A. A letra B, ele já quer a área. E a área é bem mais fácil, né? Mais tranquila aqui. Eu posso colocar aqui, ó, que nessa situação, deixa eu puxar aqui esse desenho um pouquinho para baixo. Pronto. Então, a letra B, como eu estou mexendo com a área de um quadrado, a área de um quadrado é igual o lado ao quadrado. Então, a área é igual. O lado da figura lá, eu calculei na letra A que deu 2,5, né? Então, é 2,5 ao quadrado. Então, 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. Como é metros, então fica metros quadrados. Então, essa aqui vai ser a resposta da letra B.
E tá terminada. E aí, pessoal, dúvidas? Dúvidas aí na questão? Mas aí na letra B, professor, só é aquele cálculo lá, não precisa fazer outro, não? Não, eu só queria a área. Ele só pediu a área. Aí, no momento de Ah, calcular a área é o lado ao quadrado. E eu descobri qual é o lado, tá? Mas a questão é saber se você conseguir entender o cálculo aqui da letra A, tá? É muito importante aqui a letra A. A letra B é fácil, cálculo de área. Então, eu vou até repetir aqui, que eu acho que pode ter ficado a dúvida, mas eu vou repetir, tá bom? Então, aqui, ó, o meu objetivo é encontrar o tamanho de uma sombra. O tamanho da sombra de um quadrado que vai ficar na frente de uma lâmpada. Imagina só que você tem uma lâmpada aqui, a lâmpada da sua casa, aí você coloca um quadrado pequenininho, de 1 metro de lado, na frente dela, bem perto. Quando você colocar aquela lâmpada, colocar o quadrado na frente daquela lâmpada, ele vai gerar uma sombra bem grande no chão. A questão é saber qual é o tamanho dessa sombra, quanto é que ela tem de lado, o tamanho dessa sombra. Então tá aqui, ó. Esse vermelho que eu fiz aqui, eu vou pintar aqui de rosa, ó, esse vermelhinho aqui que eu estou pintando de rosa agora, é o quadrado que eu coloquei na frente da lâmpada. A lâmpada é esse pontinho vermelho aqui. A distância da lâmpada até o quadrado, coloquei aqui, ó, é 1,2 metros. E aí o que acontece? Da lâmpada até o chão, a altura é de 3 metros. Tá aqui. Quando o raio de luz ela sai da lâmpada, ela vai tangenciar o quadrado, atingindo o chão aqui na extremidade e atinge o chão na outra extremidade ali. Essa área todinha que está em rosa aqui embaixo vai ser a sombra. Aí o que eu vou fazer para descobrir o tamanho dessa sombra? Peguei e fiz o seguinte esquema. Coloquei aqui, ó, a lâmpada como sendo esse pontinho vermelho, descendo em linha reta até o meio do quadrado, a altura de 1,2 metros, e o quadrado que tem 1 metro de lado, dessa vez ele vai ter somente metade. Ele vai ter 0,5 metros de lado. Então aqui eu tenho esse primeiro triângulo, e isso aqui é um triângulo retângulo. É importante salientar essa parte aí. A segunda situação, eu tenho aqui a lâmpada, tracei uma linha reta até chegar aqui no chão, e essa altura total da lâmpada até o chão é de 3 metros. A sombra dele vai ter um tamanho aqui, que é um tamanho X, e isso vai formar um outro triângulo retângulo, onde a altura vai ser 3 aqui e a base vai ser X. O próximo passo é pegar e fazer essa relação entre esses dois triângulos, porque esses dois triângulos eles são semelhantes. Como o triângulo é semelhante, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, esse X e eu dividir por 3. Tá? E eu botei aqui, ó, x dividido por 3. Como eu peguei o x, que é a base, e eu dividi pela altura, no outro triângulo eu faço a mesma coisa. Eu pego a base, que é o 0,5, e divido pela altura, que é 1,2. E aí ficou aqui, ó, 0,5 base dividido pela altura, que é 1,2. E agora aqui é só resolver. O 3 passou multiplicando, deu aqui 1,5. O 1,2 eu deixei aqui, ó, repeti. Esse 1,5 e 1,2 eu posso transformar em 15 e 12. Basta multiplicar por 10, o de cima e de baixo. O 15 eu simplifiquei, dividi por 3. E o 12 também. 15 por 3, 5. E 12 por 3, 4. 5 dividido por 4 deu 1,25. 1,25 é o tamanho dessa sombra aqui. É metade dela. E como eu só tenho metade, a outra metade também tem que ter o mesmo tamanho. E como tem que ter o mesmo tamanho, multiplica por 2. Quando eu multipliquei por 2, eu encontrei que a sombra total ela tem 2,5 metros. Então, aqui é a resposta da letra A. Letra A, a sombra tem 2,5 metros de tamanho. E aí, depois, na letra B, é só pegar esse valor e calcular a área dele, tá? Mais alguma dúvida aí? Por enquanto não, né, pessoal? Pois não, tá bom, pessoal. Então, eu vou parar a aula por hoje, né? Vou terminar por aqui a aula. Que o conteúdo foi dado, passei ele por quase completo, já faltando alguma coisinha, é pouca coisa, tá bom? E aí nós vamos se ver novamente semana que vem na atividade. Vou passar a atividade que eu vou passar é desse assunto, esse mesmo conteúdo aqui, vou estar passando a atividade para vocês lá no grupo, tá bom? Com base no livro de vocês. Escolhi uma questão do livro e passa para vocês estar fazendo. Tá bom, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa antes de encerrar? Boa noite, até a próxima aula. Tá bom, pois então.
Boa noite, Matheus. Valeu, até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, Marcos. Até mais. Pois, pessoal, vou encerrando aqui, tá bom? Até a próxima, pessoal.